Olá, bom final de tarde, boa tarde para quem está no outro fuso horário e boa noite para quem já vive em território que anoiteceu, né? Hoje vamos conversar iniciar, né, uma conversa sobre as causas da Guerra do Contestado, uma guerra esquecida e silenciada. Nós trabalhamos até pouco tempo atrás com a população cabocla, a formação, o modo de vida e assim por diante. E, né, o povo caboclo, como nós havíamos conversado nos outros encontros, nessa coluna, vivia na região do Contestado secularmente, né, produzindo a partir da erva mate, a criação de porcos, as tropas de gado, trabalhando no fundo de pequenas fazendas ou de grandes fazendas para os coronéis e assim por diante. Havia um modo de vida estabelecido secularmente, né? Esse modo de vida que faz com que a população cabocla venha a sofrer um grande impacto, né, sobre a sua vida, ele se dá, sobretudo, com a entrada dos interesses do capital estrangeiro, não é? Acima dos interesses da população cabocla do Contestado, né? E é o capital imperialista estadunidense, representado na figura do empresário Percival Farquhar, que vai acabar gerando, ou sendo um dos fatores, né, que determinam a própria Guerra do Contestado. Ou seja, a partir do momento que esse capital, com acordos feitos junto ao governo da República, para construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, ou seja, um grande eixo rodoviário cortando o sul do Brasil, indo até São Paulo, sobretudo para as tropas, para a carne seca e para outros produtos, e o mercado consumidor no centro-sul do Brasil, vai gerar, né, sobre a região do Contestado, uma região que estava em disputa entre Paraná e Santa Catarina, um grande impacto. E o traçado da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, ela passa por terras que eram de posse dos caboclos e caboclas. Até aquele momento, né, o território já era questionado desde 1853 pelo Paraná. Nós temos uma cartografia catarinense, né, marcada, sobretudo, né, no sentido norte-sul do Rio Iguaçu, que na época era chamado de Grande Curitiba, o Rio Negro, Saí Iguaçu, até o Rio Uruguai. Ou seja, essa é uma cartografia antiga, né, que nós temos das terras contestadas e que estavam sendo contestadas, evidentemente, pelo Paraná, e em pensarmos, a partir da metade do século XIX e início do século XX. O mapa do Paraná, assim como o de Santa Catarina, são diferentes de hoje porque são territórios em construção. A construção desses territórios vai envolver, evidentemente, uma grande luta político-jurídica que nós vamos ver no futuro, mas também vai envolver a Guerra do Contestado, ou seja, a entrada do capital, não é? E os interesses das elites, sejam as elites do campo e as elites das cidades da época, vão querer ampliar, dilatar os seus territórios. E esse território, né, por onde passa o capital estadunidense, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, ele passará por cima das posses das terras não regularizadas do povo caboclo. Né? Mesmo, né, havendo a Lei de Terras de 1850, que dava direitos ao povo caboclo, essas terras não eram regularizadas. O povo caboclo vivia, nunca se preocupou, provavelmente, né, com a situação da terra, até porque a terra, no mundo caboclo, era uma terra comum. Ou seja, todos e todas viviam no interior do território do Contestado, usando a terra. Era um território de uso do povo caboclo, né? Que agora passa a ser um território, evidentemente, do capital, e sobretudo do capital estadunidense, como a gente pode observar nessa ação da Brazil Railway Company, né, iniciando a venda das ações dela para a construção da estrada de ferro. Era vendida no mundo inteiro, mas sobretudo na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Ou seja, esse documento ele abre, não é, essas terras de posse caboclas para o capital. Certo? E a companhia Lander, ela vai ter direito, né? Desculpem, a estrada de ferro, né? No primeiro momento, a Lander vem depois, ela vai ter direito a 15 quilômetros de cada lado das margens dessa ferrovia, justamente onde vivia a população cabocla. Mais adiante, né? Nessas terras de posse da companhia da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, nós vamos ter a instalação de duas grandes madeireiras. Não é? Uma em Três Barras, Santa Catarina, e outra em Calmon, Santa Catarina. O engenheiro que construiu, não é, a estrada de ferro foi o Aclis Stengel, ou seja, no território, né, do Contestado, no território, sobretudo, de domínio do povo caboclo, é o Stengel que vai ser o engenheiro-chefe. Inclusive, ele fica no Brasil, né, depois da construção da estrada de ferro. E o que isso vai representar? A entrada do capital estrangeiro, não é?
a capitalização da terra cabocla, que era uma terra de uso e passa a ser uma terra de valor, por meio da construção da estrada de ferro, né, e sua instalação, ela vai romper o mundo arcaico, né, que a elite brasileira republicana, ao nascer da própria república, considerava, ou seja, uma terra dos monges, da fé do povo caboclo, ainda profundamente habitada por indígenas Caingangue e Xoclen, não é? E em pequenas vilas e pequenas comunidades caboclas, ela vai romper, né? O capital estrangeiro, imperialista, estadunidense, ele vai romper esse mundo arcaico na leitura da nossa elite e construir um mundo moderno. Um mundo moderno é a tecnificação naquele momento, né? Principalmente com o advento e construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que vocês podem verificar nessa fotografia, né? Milhares de homens são recrutados em todo o Brasil para as obras da São Paulo-Rio Grande, quase 350 quilômetros em território hoje catarinense, certo? Naquela época, um território em disputa, mais legalmente, né, catarinense. Então, essa modernização vai trazer a estrada de ferro, e com a estrada de ferro, não é? E a garantia de 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, nós vamos ter a Companhia Lamber. E a tecnificação, não é? Da madeireira Lamber, ela também rompe, não é? Ela ajuda a romper com aquele mundo que as nossas elites de então republicanas consideravam como o mundo arcaico do sertão, o mundo lento do sertão, porque o trem e a madeireira, né, altamente tecnificada para aquele momento da história, elas vão mexer na relação espaço-tempo. O tempo que é lento no mundo caboclo, ele passa a ser tecnicamente rápido, não é? Tanto no corte da madeira, da floresta, né, com araucárias, assim como, evidentemente, com a estrada de ferro. Então, o contestado, não é? Na sua gênese, ele tem esses elementos, né, de rompimento do mundo arcaico para a construção desse mundo moderno tecnificado. E é muito moderno, né? A companhia do Percival Farquhar, ela vai construir uma cidade, né, onde está Três Barras hoje, com toda a modernidade que tu encontrava na Europa e nos Estados Unidos naquele momento. É um mundo que choca completamente o mundo caboclo, né? Vamos ter o primeiro cinema do sul do Brasil e o terceiro do Brasil, em domínios da Lamber, em território do contestado. Vamos ter o primeiro hospital técnico, com enfermeiras, com médicos, seguindo padrões técnicos, né, da medicina moderna, diferente daquilo que havia em Santa Catarina e no Paraná até aquele momento, que eram os hospitais de caridade, as santas casas e assim por diante. Ou seja, agora esse hospital instalado tanto no contestado como em Porto Velho, né, lá na Ferrovia Madeira Mamoré, do mesmo empresário Percival Farquhar, vão representar a modernidade se instalando sobre o território a partir da tecnificação, da informação, não é? E da própria ciência. Ou seja, isso gera um choque muito grande para o povo caboclo. Mas o choque maior mesmo se dá a partir das milícias que vão atuar dentro desse território, que a população cabocla, ela reage, evidentemente, a essa entrada de capital e a destruição do seu mundo. Então, os Estados Unidos vai ter um corpo de milícia de mais de 300 homens para expulsar o povo caboclo das suas posses, das suas casas e da sua terra. Temos uma foto que vocês podem observar, né, de um grupo, né, de milicianos da Companhia Lamber, não é? Ou seja, do grupo do Percival Farquhar, eram brasileiros, né, jagunços, né, milicianos contratados em alguns lugares do país, mas tu tinha também estrangeiros nesse grupo de milícias, né, estadunidenses, italianos, indianos, chineses, e não é diferente do que aconteceu lá na Amazônia, que também tu vai ter um grupo de milícia europeu. Esse grupo de milícia, formado por mais de 300 homens, ele vai varrer o contestado, expulsando o povo caboclo da sua terra, das suas posses, não é? Queimando, violentando as mulheres, as crianças e também o homem pelo terror, não é? Expulsando a população cabocla da sua terra. Os coronéis da região também contratam suas milícias, né? Na fotografia vocês podem observar a milícia do coronel Albuquerque de Curitibanos. Ele chegou a ter 600 homens armados para expulsar os caboclos e caboclas dos seus domínios territoriais. Ele era um grande cacique político catarinense. E no outro ponto, né, já na divisa com o Paraná, em Canoinhas, nós temos, em Valões, né, que hoje é Irineópolis, nós temos o grupo de milícia do coronel Fabrício Vieira, que também, com mais de 1.000 homens, vai varrer, não é, as margens, né, sobretudo a terra contestada, as margens do rio Negro Iguaçu, por meio das suas milícias. Então, esse grupo de milícias, ele é muito forte, não é?
e vai expulsar a população cabocla e promover o grande êxodo caboclo da Guerra do Contestado. E essas terras são tão importantes, marcadamente, né, pelo interesse do capital estadunidense, que o presidente Roosevelt, não é? E depois vai ser senador, né? Roosevelt, ele vem até o Contestado para a inauguração da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, da Nova Galícia, no município hoje de Porto União, na época Porto União da Vitória. O que traz um presidente dos Estados Unidos da América em pleno sertão para vir, não é, ao sertão do Contestado no início do século XX. São os interesses, evidentemente, do capital imperialista estadunidense, né? A riqueza que tinha no Contestado. E em nível nacional, não é? A briga entre Paraná e Santa Catarina fazia com que a gente fosse a chacota, né, da federação. Mostravam que, sobretudo a partir do acordo de limites, não é? Os governadores do estado e o presidente da República passam por cima da lei, ou seja, das próprias determinações da Suprema Corte de Justiça, e dividem o Contestado, não é? Pelos seus interesses e não em obediência às leis. Ou seja, Santa Catarina e Paraná, em plena Guerra do Contestado, ao longo de toda ela, ainda era motivo de charge nos jornais e revistas daquele momento histórico. 100 anos depois, não é? Quando o Contestado completa o seu primeiro centenário, e provavelmente eu não devo estar aqui para o segundo, e talvez nem para o sesquicentenário, em nível nacional, inicia uma discussão mais profunda, mais científica, né? E a revista de História da Biblioteca Nacional, ela coloca o Contestado 100 anos depois como um território de massacre em nome do progresso, contido no próprio espírito republicano nascente de 100 anos atrás. Ou seja, o massacre do povo caboclo para gerar o progresso de uns poucos, não é? Dentro do território nacional e, sobretudo, para o capital estadunidense. E, nesse mesmo centenário, a revista História Catarina, de Santa Catarina, ela trata o Contestado para além do massacre, né? E para além do progresso, mas como uma saga. Essa leitura entre o progresso e o massacre, não é? Para pensar uma saga, a saga, não é? Que envolve, evidentemente, a Guerra do Contestado, ela acaba, enquanto termo, né, da capa da revista, diminuindo um pouco os elementos norteadores de todos os 4 anos da Guerra Civil Cabocla contra a República, contra o Paraná e contra Santa Catarina. Ou seja, foi apenas uma saga. E daí eu escondo o massacre. Mas sobre isso, sobre o desenrolar da guerra, não é? O massacre da guerra, a gente vai se encontrar nas próximas semanas. Muito obrigado e até a próxima.